Em continuidade ao seminário Como a mediação e a arbitragem podem ajudar no acesso e na agilização da justiça, convidamos para mediar os trabalhos do primeiro painel com o título Arbitragem, temas controvertidos 1. O excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça. Convidamos também como entrevistados o doutor José Antônio Fichtner, advogado. O professor doutor Carlos Alberto Carmona, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E o professor doutor Roberto Rosas, titular da Universidade de Brasília. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao ministro Humberto Martins, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, agradecer o ministro Luiz Felipe Salomão, coordenador científico desse evento, pela gentileza do convite e pela oportunidade de poder mediar este painel que tratará dos temas controvertidos sobre a arbitragem e tem como entrevistados eminentes juristas, grandes juristas brasileiros, e que dispensam maiores apresentações. O professor José Antônio Fichtner, que é pós-graduado em Direito pela Universidade de Chicago, advogado, sócio do escritório Andrade Fichtner, advogados, coordenador do curso LLM Litigation da Fundação Getúlio Vargas, membro da Comissão de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio de Janeiro, Membership Chair, e ex-presidente da Young Presidents Organization, eleito número 2 no Brasil na área de litigation por Global Chambers de 2005, e eleito número 1 no Brasil na área de litigation por Global Chambers em 2010, e membro da International Bar Association, conferencista nacional e internacional. Esse professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas foi também procurador de Estado do Rio de Janeiro, cargo que exerceu por 16 anos, autor de livros e de artigos publicados em revistas especializadas e em jornais. O professor Carlos Alberto Carmona, doutor em Direito pela USP, professor doutor da Universidade de São Paulo, sócio-diretor do escritório Marques Rosado, Toledo, César e Carmona Advogados, também foi professor da Universidade Mackenzie, autor de livros, capítulos de livros e de artigos publicados em revistas especializadas em jornais. O professor Roberto Rosas, doutor em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, graduado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia da Universidade do Estado da Guanabara, é advogado e professor titular da UNB, foi advogado do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e exerceu o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Bem-vindos. A lei de arbitragem, Lei 9.307, completou 18 anos no dia 23 de setembro. Embora aprovada em 1996,
O projeto do qual o professor Carmona participou, foi um dos principais autores do projeto da lei de arbitragem, embora aprovado em 96, foi apresentado em 92. E a aprovação da lei me parece ter enfrentado bastante preconceitos, bastante resistência durante a sua tramitação e no início de sua implantação. E hoje, com o crescimento do país, a ampliação dos negócios, tornou-se fundamental para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, o tema do nosso painel, temas controvertidos da lei de arbitragem, eu suponho que tenham sido enfrentados no projeto de ajustes da lei ou da nova lei de arbitragem. Então, eu iniciaria pedindo ao professor Carmona que falasse, que nos lembrasse os momentos da criação da lei, o porquê da criação da lei e essas vicissitudes da lei durante a sua criação e durante a sua implantação. Bom dia a todos. Eu vou puxar um pouquinho essa cadeira para cá, porque eu estava com um psicólogo. O pessoal está sentado lá do outro lado e não vai. Bom dia. Vou fazer um retrospecto histórico aqui, o túnel do tempo. Em 1980, eu não vou voltar tanto no tempo, não, mas em 1980, nós tivemos, por iniciativa do Ministério da Justiça, a criação de uma comissão que foi presidida, inclusive, por um desembargador do Rio de Janeiro, o desembargador Severo da Costa. E essa comissão apresentou uma proposta de lei de arbitragem. A proposta foi publicada no Diário Oficial como um anteprojeto de lei. Era uma proposta arrojada, porque ela tirava do Código de Processo Civil a arbitragem, ela tratava da arbitragem comercial internacional, ela tratava da sentença arbitral sem necessidade de homologação, que na época para os brasileiros era realmente uma novidade muito grande. Mas, enfim, esse anteprojeto de lei foi publicado no Diário Oficial e nunca recebeu nenhuma sugestão, jamais foi apresentado ao Parlamento, jamais foi apresentado ao Congresso Nacional. Em 1985, o Ministério da Desburocratização também levantou essa bandeira de novo na lei de arbitragem e nomeou uma nova comissão. Era uma comissão de comercialistas agora que usou esse primeiro anteprojeto como modelo e apresentou uma segunda versão desse anteprojeto, também publicada no Diário Oficial durante o Carnaval de 1986. Talvez pelo período um pouco infausto na publicação de leis, ninguém deu a menor importância para esse anteprojeto e também nunca chegou no Congresso Nacional. Em 1988, por iniciativa de novo do Ministério da Justiça, nomearam um burocrata do Ministério para redigir uma proposta de lei de arbitragem e ele resolveu fazer uma emenda ao Código de Processo Civil. Então fez ali um projeto que encartava uma nova lei de arbitragem dentro do Código de Processo Civil. Era um desastre, uma proposta muito ruim. E esta sim, porque era péssima, suscitou uma série de protestos, né? Inclusive na faculdade, fizemos uma reunião interdepartamental, coisa raríssima na minha faculdade, né? Os departamentos se misturaram com alguma coisa, mas a revolta era tamanha que até os departamentos se reuniram para apresentar um protesto contra essa proposta de alteração de lei, que também nunca foi apresentada ao Congresso Nacional. Então, as propostas governamentais nunca vingaram. Em 1990, o Instituto Liberal de Pernambuco lançou uma ideia que recebeu o nome de Operação Arbiter, e a Associação dos Advogados de Empresa de Pernambuco e o Instituto Liberal acabaram levantando a bandeira da necessidade de uma lei de arbitragem. Isso foi um primeiro incentivo à redação de um anteprojeto que acabou acontecendo numa reunião que nós temos em São Paulo, na Associação Comercial. Perguntaram ali quem teria interesse em apresentar um anteprojeto. Eu, nessa reunião, conheci o Pedro Batista Martins, do Rio de Janeiro, a Selma Lemes, de São Paulo, e nós, os três, nos conhecemos ali, nos candidatamos a redigir essa proposta. Os três estávamos estudando arbitragem. O Pedro tinha acabado de receber um prêmio por um livro que ele tinha escrito no Rio de Janeiro sobre a arbitragem comercial. A Selma tinha voltado de Paris, no estágio da CCI, e eu tinha acabado de entregar minha tese de doutoramento, que era sobre arbitragem. Então, nós, em 2 meses, fizemos um anteprojeto de lei, apresentamos na Associação Comercial, recebemos algumas sugestões, enfim, completamos o trabalho, escolhemos um político para apresentação desse anteprojeto no Senado, foi o então senador Marco Maciel,
que depois veio a ser presidente da República, vice-presidente da República, e apresentamos isso no Senado. Eu até me lembro que eu estava aqui em Brasília para entregar esse projeto, a Selma encadernou em vermelho, letras douradas, bonitas, e o Marco Maciel, o discurso que fez na apresentação do anteprojeto, disse que recebia, então, o anteprojeto para que o Senado agora pudesse fazer as suas interferências e melhorasse o projeto. E quando ele desceu da escadinha, né, o Marco Maciel, pessoa muito alta, ainda subiu na escadinha para fazer discurso, quer dizer, uma coisa monumental. Quando ele desceu da escadinha, eu até falei, mas, senador, é só para aprovar, não é para fazer mais nada. Ele falou, não, Carmona, não se preocupe que isso aqui vai passar exatamente como está. 9 meses depois, e com 16 vírgulas, o anteprojeto foi aprovado exatamente como nós o havíamos formulado, com uma diferença, um advérbio. E até me lembro que um senador me questionou e falou, professor, me explique uma coisa, só aqui no último capítulo no último artigo, disse que revogam-se especialmente os artigos tais e tais e tais. Como é que é uma revogação especial? Né? Eu falei, o senhor tem razão, senador, então tirou o especialmente, e fora isso, o projeto ficou pronto, foi para a Câmara dos Deputados. Ali o jogo é mais difícil, né? Então, na Câmara dos Deputados, era o período do Collor, então o projeto parou. 2 anos depois, acabou sendo apresentado, mas na época, o Partido dos Trabalhadores era um partido de oposição. Era um partido de oposição bastante rigoroso. E nós tínhamos muito cuidado com o PT na época, porque qualquer coisa que tivesse a palavra trabalho, trabalhador, qualquer coisa parecida, emperrava. Então, nós procurávamos sempre que a coisa passasse sem essas discussões, porque para a arbitragem isso era necessário. Bom, o Partido dos Trabalhadores, era o partido os partidos de oposição apresentaram na época 12 emendas. E essas 12 emendas foram todas rejeitadas e acabou ficando apenas uma emenda no parágrafo 2º do artigo 4º, que acabou resultando numa redação incompreensível que nós estamos mudando agora na reforma da lei de arbitragem. O projeto foi aprovado, volta para a Câmara, para o Senado, que é apenas a mudança do parágrafo 2º do artigo 4º, o Senado aprova, o presidente da República promulga, o ministro da Justiça na época era o Jobim, assina também a lei, e tínhamos uma lei de arbitragem no Brasil. Isso foi em setembro de 1996. Em outubro de 1996, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Moreira Alves levanta uma questão de inconstitucionalidade. Então, aí, a lei não estava nem em vigor ainda. Num julgamento onde incidentalmente falou-se de lei de arbitragem, o ministro levanta a questão de constitucionalidade, para tudo, Brindeiro apresenta um relatório, um parecer de 10 laudas muito bem escrito em março de 97, aí ficou tudo parado. Jobim, na época, já era ministro do Supremo Tribunal Federal e pede vista. Depois do voto do ministro Sepúlveda Pertence, um voto longuíssimo de 42 páginas, tal, mas nas 2 últimas páginas ele diz que eram constitucionais 4 artigos, na verdade, 2 diretamente e 2 por decorrência, da lei de arbitragem. Aí é um desastre, eram os artigos mais importantes, justamente os que davam validade à cláusula compromissória. Com base nisso, o Jobim pediu vista, e todo mundo ficou até um pouco preocupado, que na votação do presidente de constitucionalidade, vota primeiro o presidente, depois vota o ministro mais novo, era ele. Mas por que pediu vista? Primeiro ele é um constitucionalista, depois assinou a lei junto com o Fernando Henrique, quer dizer, ele, melhor do que ninguém, sabe que a lei não tem constitucionalidade nenhuma. Olha, o Jobim ficou vendo esse processo durante 97, 98, 99, 2000 e 2001. Foram 5 anos de vistas. E foram as vistas mais bem pedidas que eu já vi na minha vida. Porque o que o Jobim fez, na verdade, foi um grande favor à nação. Ele aguardou que o clima no Supremo Tribunal Federal fosse propício para uma discussão mais madura a respeito da constitucionalidade da lei de arbitragem. E, realmente, quando percebeu que isso tinha acontecido, até pela mudança dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, o Supremo já tinha Ellen, por exemplo, que é versada em direito internacional, então as coisas estavam muito mais fáceis de serem discutidas num nível diferente no Supremo Tribunal Federal. Não teve dúvida, por 7 votos a 4, a questão da inconstitucionalidade foi repelida, e a partir de 2001 nós temos também o selo de constitucionalidade. Eis aí a rápida história da lei de arbitragem, que hoje é uma lei que pegou. Ao contrário do que disse ontem o senador Renan Calheiros, a lei de arbitragem hoje é muito utilizada, sim. Talvez o senador tenha feito uma visão macroscópica, claro, do Brasil todo. Mas se pensarem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná,
vão ver que há uma grande concentração de arbitragens nesses estados. Portanto, é uma lei que está sendo, sim, muito utilizada, bastante utilizada, especialmente em São Paulo. A ponto de, em São Paulo e Rio, por exemplo, certos contratos não serem mais cogitados sem cláusula compromissória. Por exemplo, os acordos de acionista. Ninguém faz acordo de acionista sem colocar uma cláusula compromissória. Ninguém constrói uma pequena central hidrelétrica sem colocar uma cláusula compromissória. Então, são contratos onde já se sabe que a cláusula compromissória é necessária. Ajudou? Ajudou. Mas eu continuo ainda, eu dirigi mais uma pergunta ao professor. Ontem, o secretário da Reforma do Judiciário apresentou os grandes números do Judiciário, o volume de processos que sobrecarrega o Judiciário e atrasa a prestação jurisdicional e, enfim, não pacifica os conflitos, não resolve os conflitos. E apontou que mais da metade desses litígios dizem parte envolve o Estado, o interesse do Estado. O projeto, a comissão designada no Senado, presidida pelo ministro Salomão, do qual o professor Carmona, o professor Fichtner fizeram parte, introduziu a possibilidade de a administração pública também prever em seus contratos a arbitragem. Eu gostaria de saber qual a sua expectativa em torno... existe, de fato, a vontade da administração pública em adotar a arbitragem? Essa resistência era em decorrência da falta de uma previsão legal? Quais os limites da arbitragem no âmbito da administração pública? Bem, nunca houve necessidade de uma autorização para que a administração pública participasse da arbitragem. Quer dizer, isso já vem ocorrendo independentemente de qualquer autorização. Quer dizer, nós temos diversas autarquias, empresas públicas e empresas de economia mista, que parece que nem deveria ter havido dúvida a respeito da possibilidade dessas empresas participarem de arbitragens. Mas isso já tem acontecido com alguma frequência. O que nós queríamos na reforma da lei de arbitragem era deixar isso claro, de tal maneira que o administrador público se sentisse confortável no momento de colocar uma cláusula compromissória. Quer dizer, dizendo de outra maneira, talvez a reforma que nós estávamos propondo à lei de arbitragem não era colocar alguma coisa nova que não existia, mas apenas estimular que houvesse mais arbitragens envolvendo a administração pública. Quer dizer, todos os critérios dos contratos públicos parece que são potencializados com a arbitragem. Quer dizer, o critério de transparência, o critério de excelência na solução de litígios é uma coisa que a arbitragem encampa. O critério de custo-benefício é alguma coisa que para o contrato público é sempre bom. Quer dizer, se eu puder economizar ou então pagar e receber em troca alguma coisa que vale, isso é melhor do que submeter os contratos administrativos a uma longa via-crucis de 10, 12 anos de discussão no Poder Judiciário. Então, segundo a minha visão, não sei se o Fichtner está de acordo, segundo a minha visão, nós quisemos dar um estímulo à administração pública. Estímulo que acabou até sendo um pouco refreado por uma iniciativa, que, a meu ver, muito infeliz, da Câmara dos Deputados, que colocou ali um adendo no projeto que foi aprovado pelo Senado, para dizer que precisaria haver, ou sugerindo que devesse haver uma regulamentação completamente desnecessária. Tomara que o Senado rejeite este adendo colocado pela Câmara, agora que o projeto volta para lá, né? Muito bom dia, senhor presidente. Eu diria o seguinte, que não é coincidência que nós tivéssemos ontem à noite aqui 2 presidentes de poderes, presidente do Supremo, presidente do Senado e do Congresso, preocupados com esse tema da arbitragem e da mediação. Isso revela, em primeiro lugar, um prestígio muito grande dessa casa, prestígio do ministro Humberto Martins, do nosso coordenador científico, ministro Luiz Felipe Salomão, mas também revela uma preocupação das mais altas autoridades da República com esses temas que são, acho, fundamentais para a gente organizar a ordem jurídica nos anos próximos.
Depois que a Constituição Cidadã entrou em vigor e criou o Tribunal da Cidadania, o STJ, ocorreram alguns fenômenos, uns mais barulhentos, outros mais silenciosos. Nós tiramos do limbo social e jurídico uma gama enorme de conflitos que não tinham visão para a sociedade. E aí surgiram. Mas, ao mesmo tempo, um outro fenômeno ocorreu. O Brasil se inseriu na ordem econômica mundial de uma maneira muito diferente do que acontecia antes da abertura do nosso mercado. E surgiram questões que não se avizinhavam antes. Por exemplo, hoje o Brasil é signatário de importantes convenções internacionais sobre essa matéria. Nós temos, na área de infraestrutura, a necessidade de contratação de pactos de retrocessão para grandes obras, contratos complexos. Surgiram contratos de private equity, contratos de opção, disputas na área de petróleo, com discussão sobre conceitos complexos de unitização, matérias que antes nem se aventava. E foi necessário criar um sistema muito especializado para tomar conta desse tipo de conflito. E a arbitragem aí se inseriu perfeitamente nesse contexto. Então, o que aconteceu nesse período no Brasil é quase sem precedentes. A arbitragem, a lei de arbitragem, cujo autor está aqui presente, um coautor está aqui presente, o professor Carmona, pai dessa criança, teve uma existência, crescimento quase sem precedentes na nossa ordem jurídica. Hoje, o Brasil é o 4º país em número de arbitragens na Câmara de Comércio Internacional, a principal Câmara de Arbitragens do mundo. E as nossas arbitragens têm um volume de interesses monetários que nos coloca possivelmente na 2ª posição. Dito isso, apenas, Carmona, eu gostaria de acrescentar que, no que respeita à administração pública, a intenção da comissão foi retirar uma preocupação sempre presente do Tribunal de Contas da União, que admitia apenas a arbitragem nas hipóteses em que havia lei específica autorizando. Então, nós tínhamos, na lei de portos, autorização, tínhamos nas PPPs, mas sem autorização específica, o TCU tinha uma restrição à utilização da arbitragem no âmbito da administração pública. E o cuidado da comissão foi dar uma autorização genérica. E fizemos isso atentando para a obediência ao princípio da legalidade, para impedir que se pudesse interpretar que o princípio da equidade pudesse ser utilizado, e nós temos uma cláusula constitucional estabelecendo a regra da legalidade para os atos da administração pública. Houve até quem, logo que o projeto saiu, dissesse que, com isso, nós estaríamos evitando que se utilizassem arbitragens, a lex mercatória, a lex petrolia, mas eu queria chamar a atenção de todos que, na verdade, quando se diz que é o princípio da legalidade, nós estamos remetendo os operadores do direito e os utilizadores das convenções de arbitragem à regra do artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz que, na verdade, na ausência de lei, se aplicam os princípios gerais do direito, os costumes, e aí, sim, nesses contratos na área de petróleo, na área do comércio internacional, a lex mercatória e a lex petrolia são tranquilamente utilizáveis. Não fizemos nada que pudesse obstar esse tipo de utilização. Senão a Petrobras ficaria numa situação péssima, porque os grandes contratos da Petrobras, aliás, até os contratos médios... Mas ela está numa situação péssima. Como? Ela está numa situação péssima. É outro motivo. Pior. Outro motivo. Tá certo. Mais um motivo. Muito bem. Eu saúdo também o ministro Paulo de Tarso Sanseverino e informo também que esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, e o endereço é youtube.com/CJF, transmitido pela internet. Mas, professor Fichtner, o projeto, além desse reforço, então, em relação à arbitragem
na administração pública, o projeto também promove alterações na lei de sociedade anônimas em relação aos conflitos societários. Qual a importância dessas alterações para as empresas? Bom, no regime do direito societário, a arbitragem já vinha sendo utilizada em larga escala, principalmente em acordos de acionistas, não é? E em situações de obrigar os acionistas a executar compulsoriamente as obrigações de fazer e não fazer previstas em tais acordos. O que a comissão procurou instituir, a partir de uma deliberação que foi tomada, foi a possibilidade de inserção da Convenção de Arbitragem nos estatutos das sociedades anônimas. A doutrina divergia antes e entendia que, quase que unanimemente, que a inserção de uma regra como essa no estatuto obrigaria, sem dúvida, os novos acionistas, entrantes pós-inserção da cláusula no estatuto, mas divergia brutalmente sobre que efeito tinha uma inserção como essa no estatuto de uma sociedade para os acionistas que divergissem e para os acionistas que se omitissem, não comparecessem à Assembleia. Nós tivemos discussões muito interessantes no âmbito da comissão, o Carmona pode confirmar isso, e uma coisa nos deixou um pouco até preocupados do ponto de vista do estudo do direito comparado. É que nós tínhamos uma informação, discutimos isso há pouco, que o país que mais tem o seu mercado de capitais organizado, que são os Estados Unidos da América, durante os últimos 40 anos, várias tentativas foram feitas de inserir convenções de arbitragem e estatutos sociais. E a Securities and Exchange Commission, a CVM americana, a cada tentativa impedia que essas cláusulas fossem inseridas nos estatutos da sociedade. Dentro de uma filosofia de que, dentro da organização da sociedade anônima americana, o direito individual do acionista ir a juízo era filosoficamente uma coisa importante para conter os abusos do comando controlador de cada sociedade. Mas superamos, diante da realidade brasileira, das dificuldades de solucionar conflitos complexos nas relações entre sócios de administração, resolvemos também deliberar e construímos uma solução que vem um pouco inspirada no direito italiano, que é a de permitir a inserção da Convenção de Arbitragem nos estatutos sociais, dando o direito a que o divergente peça a sua saída da sociedade, na hipótese de não concordar com a inserção da cláusula. Esse direito de recesso foram colocadas duas exceções, que também fazem sentido do ponto de vista econômico. A primeira, no que respeita àquelas companhias que estivessem dirigidas para o novo mercado, onde a dispersão das ações permitiria a que os sócios que não concordassem vendessem as suas ações em bolsa sem que precisassem continuar numa sociedade que inserira uma regra no estatuto com a qual eles não concordavam. E a outra exceção é outras sociedades que tenham dispersão em bolsa de pelo menos 25%. Então, me parece que nós demos um grande passo nessa área e isso fortalecerá a nosso aviso. Não sei se o Carmona pensa diferente, acho que não, mas fortalecimento do mercado de capitais e das relações entre sócios e acionistas no plano brasileiro. Ô, Fitner, a única diferença que eu vejo de raciocínio, talvez, é que no direito italiano esse risco é calculado, porque só nas sociedades fechadas é que se permite esse mecanismo. Mas eu acho que você disse exatamente o que nós acabamos fechando na comissão. Nós levamos em conta a realidade brasileira. Quer dizer, eu acho que para a nossa realidade, inclusive por conta até da ideia do novo mercado, na nossa realidade, acho que este é o mecanismo mais adequado. Vamos tentar fazer com mais facilidade que os estatutos contemplem a cláusula compromissória e quem não gostar pode se retirar. É claro que, ao pedir o direito de retirada, se isso for maciço na sociedade, a sociedade pode voltar atrás. Quer dizer, pode rever a sua decisão, fica o dito pelo dito, ponto final. Então, eu acho que nós temos um mecanismo de equilíbrio, de peso e contrapeso na lei societária que permitirá que esta fórmula que nós estamos adotando funcione bem.
É esperar para ver. Nós sabemos que há uma oposição bastante grande de alguns comercialistas com relação a essa questão. Acho que nós estamos reinventando a roda. O professor Modesto Carvalhosa, por exemplo, mandou uma mensagem, você lembra, até para a comissão, que nós ponderássemos de uma maneira diferente. O professor Zé Alexandre Tavares Guerreiro também não está muito satisfeito, mas eu estou. Então, vamos ver quem é que vence a aposta, né? Esperar para ver. Professor Roberto Rosas, ontem surgiu um debate aqui no auditório, no plenário, mais especificamente sobre a mediação, sobre um possível desinteresse dos advogados pelas formas, pelos meios não judiciais de solução de controvérsia. Eu pergunto, qual a importância do advogado para a arbitragem e qual a importância da arbitragem para a advocacia? Muito bom dia. É uma honra estar aqui com esses eminentes mestres. Começar com Carmona, meu velho conhecido, Zé Antônio Fischner, que ao lado de ser um escritor da matéria, é um atuante na arbitragem e, portanto, tem uma vivência muito grande, presidido pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Cumprimento o ministro Luiz Felipe Salomão por essa iniciativa muito importante. Hoje a arbitragem tem um voo especial, um significado muito grande dentro do direito brasileiro e dentro das atividades econômicas. Eu sou um grande admirador da arbitragem de longa data, quando nos falava em arbitragem no Brasil. E eu digo porque, numa reminiscência histórica minha, eu era advogado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ainda não tinha o S, e eu estava encarregado perante o Tribunal de Contas da União de tratar dos registros, dos contratos internacionais, dos empréstimos que eram feitos ao Brasil via BNDES, de altíssimo nível dos bancos alemães, ingleses, franceses, americanos. E em todos eles havia uma cláusula de arbitragem. Arbitragem internacional, em geral na CCI em Paris, ou então na AA em Nova York. E isso era uma grande novidade para o Brasil, que ninguém conhecia, a não ser en passant, naquele capítulo do juízo arbitral do Código de Processo Civil, que não funcionava. Eu me lembro que o Superior Tribunal de Justiça, lá no seu início, julgou uma causa de juízo arbitral, problema de transporte marítimo, foi relator até o ministro Evandro Gueiros Leite. É a única hipótese no início do STJ, antes da lei da arbitragem. Mas, em decorrência dessa minha atividade profissional, isso em torno de 1970, é muito tempo, eu fui chamado pelo ministro relator de um desses contratos internacionais e me informava que a instrução do processo lá no Tribunal de Contas da União queria excluir a cláusula da arbitragem, porque a instrução do processo dizia que aquela cláusula de arbitragem internacional era derrogatória da jurisdição brasileira. Eu aí disse ao ministro, realmente, do ponto de vista doutrinário, acadêmico, é perfeito. Nós estamos tirando da justiça brasileira uma demanda sobre uma questão em torno de direito brasileiro. Mas eu vou dizer a Vossa Excelência o seguinte: se o Tribunal de Contas da União cancelar esta cláusula do contrato, o Brasil não receberá mais $1, porque ninguém dos bancos americanos, alemães e ingleses emprestarão ao governo brasileiro via BNDES sem a cláusula de arbitragem. E o Tribunal de Contas da União aprovou e registrou, e daí em diante registrou todos os contratos sem nenhuma controvérsia. Quando o projeto estava circulando no Congresso, o Conselho Federal da OAB e os advogados em geral eram muito contra a arbitragem. E havia um certo corporativismo de reserva de mercado para dizer que a arbitragem tiraria da mão dos advogados uma atuação profissional. Eu integrava o Conselho Federal da OAB nessa época, sempre fui contra essa posição, porque eu via que a arbitragem teria um caráter muito importante, um significado muito importante, e por isso não tiraria absolutamente mão de obra dos advogados.
E eu sempre fui empolgado com essa tese. Veio a lei em setembro de 1996, e logo depois, em novembro de 1996, eu acho que pela primeira vez, a OAB de São Paulo fez um seminário sobre a nova lei, coordenada por mim a pedido do presidente de então, onde estava já batalhando o professor Carmona. Ele não começou a vida de luta a favor da arbitragem agora não, já tem muito tempo antes da lei. Portanto, eu entendo, por várias razões, assim, vamos dizer, rasamente, que isso está superado, mas ainda eu vejo críticas, e hoje eu estou vendo críticas por um outro desdobramento de advogados ilustres, de que a arbitragem está subtraindo as grandes questões do exame do judiciário. Eu não vou até colocar a indispensabilidade do advogado à luz do artigo 133 da Constituição, que ele tem suas derrogações a partir da possibilidade de alguém impetrar um habeas corpus sem advogado. Mas o que é que se vê na prática da vida criminal brasileira? Afora pessoas muito desvalidas, que não poderão contratar um advogado, todos vão com advogados para a impetração do habeas corpus. Quando menos, quem não pode contratar, procura as defensorias públicas, onde elas existem, os advogados dativos pela OAB, aprovado que a dispensabilidade do advogado não exclui o advogado, e isso se aplica intensamente na arbitragem. Mas se nós formos para a lei, vamos verificar que a lei ainda diga no artigo 21, parágrafo 3º, da dispensabilidade do advogado, portanto, ele é facultativo, poderá ser constituído advogado, e o poderá entra como facultativo. Eu não vi até agora ninguém entrar numa arbitragem, o professor Carmona e Fischner conhecem muito na prática, poderão corroborar, uma arbitragem que não haja advogado de um lado ou do outro. Quanto mais ainda o advogado sendo árbitro. O professor Carmona tem um livro sobre arbitragem em processo, um livro clássico já na matéria, onde ele coloca a posição do advogado e as várias posições do advogado. O advogado assistente, o advogado auxiliar, o advogado colaborador, o advogado consultor e o advogado árbitro, naquelas questões onde o advogado pode ser árbitro naquilo que possa dizer de uma matéria mais técnica para uma controvérsia para o advogado. Hoje até já se fala num código de ética para o advogado da arbitragem. Eu tenho minhas dúvidas como é que vai operar esse código de ética, porque o código de ética já existe, um código de ética do advogado, que está inserido na própria lei, no Estatuto da OAB, e por isso não haveria necessidade, não vejo que o advogado da arbitragem tem uma ética diferente do advogado em geral. Na vida profissional ela é a mesma, dentro dos princípios são os mesmos, e portanto aplicáveis devidamente à arbitragem. Então, o ministro Antônio Carlos Ferreira, realmente, eu concluo isso por uma observação que eu faço de longa data, que eu sempre achei que o advogado não seria prejudicado, e hoje estou confortado nessa posição de verificar que o advogado tem uma posição proeminente na arbitragem, porque ele é indispensável na arbitragem. A possibilidade do artigo 21, ela é superada com a própria força do significado do advogado. Será uma temeridade alguém comparecer numa arbitragem sem um advogado, que a própria lei já vê outras consequências. O tribunal arbitral pode se julgar incompetente e remeter ao judiciário, e quem vai para o judiciário vai atrás do advogado, aí já entra o advogado. A hipótese, por exemplo, que atinge o Superior Tribunal de Justiça, a homologação da sentença arbitral estrangeira tem que ser via advogado, porque quem tem capacidade postulatória para requerer a homologação dessa sentença arbitral. Não, mas em arbitragem, sinceramente, eu nunca vi uma arbitragem sem advogado. E olha, não é só um fenômeno brasileiro, quer dizer, a gente vê também fora daqui, não conheço hipóteses de arbitragem sem que a parte seja representada por advogados. Não sei se o Fichtner já chegou a ver alguma coisa nesse sentido. É muito difícil acontecer um negócio desse. Quer dizer, eventualmente você tem uma equipe de consultores, com engenheiros, com especialistas, mas um advogado é imprescindível. Ele é imprescindível não porque a lei diga,
mas porque o mecanismo exige. Então, a lei pode dizer o que quiser, mas o advogado vai estar necessariamente presente nessas arbitragens, não tem jeito. Agora, só uma informação interessante, já que você mencionou o Código de Ética, no mês retrasado, na Queen Mary de Londres, foi lançado um projeto até a iniciativa foi da Catherine Rogers, que é da Pensilvânia, exatamente para redigir, com o auxílio da International Bar Association, um código de ética para os advogados da arbitragem internacional. A ideia é exatamente que nós tenhamos uma tentativa de harmonização dos comportamentos esperáveis dos advogados nas arbitragens internacionais, porque eles não estão sob controle de nenhuma Bar Association. Quer dizer, o advogado brasileiro que está agindo em Londres não está sob a supervisão da Ordem dos Advogados do Brasil, e muito menos sob a supervisão da Bar inglesa. Então, a ideia é estabelecer uma tentativa, né, de mais um desses códigos internacionais. É uma ideia interessante, pelo menos para discutir. Não sei se fazer mais um código vai resolver muita coisa, mas é uma ideia interessante. Só para complementar essa sua informação aí, que é bem recente. Eu só incluiria no contexto aí, na área de construção pesada, o uso dos dispute boards, que muitas vezes não usam advogados. São estruturas em contratos complexos de construção, em que no curso da obra elege-se alguns engenheiros para ir removendo alguns problemas para evitar, no final, que haja uma arbitragem. Então, é a única possível exceção que eu enxergo. Não é uma arbitragem. É uma prevenção para uma arbitragem, mas é a resolução de disputa. É mais uma porta dentro desse sistema de multiportas de resolução de litígios. Mas em arbitragem propriamente dita, eu não conheço o caso em que não tenha atuado advogados. Ministro Antônio Carlos, então eu concluo agora em relação à mediação. Me parece que na mediação o advogado será mais solicitado ainda, até como um mediador, será um mediador importante dentro de uma estrutura de mediação, de conciliação, de acerto de posições. Um advogado que tem um título, uma idoneidade técnica, que poderá levar essa sua posição à mediação. O mediador é uma pessoa que tem que ter muita importância, vamos dizer, autoritária, ou uma posição autorizada a chegar à mediação. E se for uma pessoa que não tem prestígio ou não é considerada, não chega a posição nenhuma, vai mediar nada, não vai conciliar nada, não vai resolver nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que haverá um incentivo à participação de advogados como mediadores. Bem, o projeto também introduz na lei de arbitragem a possibilidade da resolução de conflitos trabalhistas, embora ainda numa situação bastante restrita. Eu pergunto ao professor Carmona se podemos considerar que essa inovação pode representar que no futuro a ampliação da possibilidade de arbitragem para todos os conflitos trabalhistas. Então, aqui também houve quase que uma provocação da comissão, porque a lei não fala em arbitragem trabalhista, mas não precisa. Quer dizer, os contratos do trabalho são contratos que comportam transação. Quer dizer, não me parece que esteja aí envolvido o direito público, e sim o direito privado. Embora haja um fator de publicização importante, proteção ao trabalhador, mas o contrato, eu pelo menos aprendi assim na minha faculdade, o contrato de trabalho é um contrato de direito privado e não de direito público, portanto comporta transação. A arbitragem, em princípio, poderia ser usada para o direito trabalhista, mas o que aconteceu foi um incidente de percurso. Quer dizer, a arbitragem, logo que a lei foi promulgada, começou a ser utilizada também para os contratos de trabalho, mas utilizada de maneira desviada, a meu ver, porque era utilizada para tentativa de homologação de acordos. Como a lei de arbitragem permite que, havendo uma composição, o árbitro homologue, isso tem efeito de sentença, muitos tentaram utilizar este mecanismo da arbitragem para substituir as homologações ou judiciais dos acordos ou das delegacias regionais do trabalho. E isso acabou fazendo com que o Ministério Público do Trabalho, em todas as instâncias, se voltasse contra esta medida, porque, afinal de contas, era uma simulação. Enfim, isso acabou, talvez, envenenando um pouco a arbitragem trabalhista. Então, o que nós estamos tentando fazer agora é uma recuperação, mas talvez mais modesta e bastante parcial, apenas para aqueles contratos mais sofisticados,
em que o empregado galga uma função de direção, uma função na administração, e, portanto, a paridade de armas fica mais clara e, neste caso, é possível a arbitragem, desde que ele concorde com a instauração da arbitragem. Quer dizer, ainda assim há a preocupação do projeto de proteger a parte que supostamente é a parte mais fraca na relação de trabalho. Isso porque, nessas relações de trabalho em que o empregado galga uma função de administração, muitas vezes ele não quer resolver o eventual litígio com a companhia pelo Poder Judiciário. Isso para ele pode ser ruinoso em termos de carreira. Nunca mais ele encontra um cargo de direção numa empresa importante. Então, isso foi pensado talvez para resolver um certo tipo de litígio que eventualmente nem chegasse ao Poder Judiciário. É uma ideia, é mais uma tentativa, e a lei se presta, assim, toda a lei se presta a uma série de tentativas, e isso pode resultar em acertos, em erros. Nós estamos tentando, portanto, revitalizar a arbitragem trabalhista por via deste pequeno pedaço da relação de trabalho. Se isso der certo, se isso se desenvolver, quem sabe, nós voltemos, talvez, a fazer a arbitragem, trabalhista de uma maneira um pouco mais consistente. Essa é a ideia. Mas a lei introduz também, a pergunta para os três, a lei introduz também a possibilidade de arbitragem quando uma das partes é considerada vulnerável, que seria o caso das relações de consumo. Aí eu perguntar qual a expectativa dos senhores em relação à adoção dessa... Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu tiver uma disputa com o Fitner, quem é que é a parte vulnerável aqui? Não sou eu. Ainda assim, eu vou ter que enfrentar uma disputa com o Fitner. Quer dizer, essa ideia de vulnerabilidade, ela é íncita a todo e qualquer processo. A ideia de paridade de armas é uma ideia que Tartzer defendia muito bem. Ela é bonita, ela é romântica, mas ela substancialmente não existe. Quer dizer, todos somos diferentes. E esta diferença faz com que as nossas armas no processo sejam diferentes. As armas do Fitner são todas revestidas de ouro e diamante. As minhas são de metal um pouco mais rústico. A vida é assim. Quer dizer, o que se pode fazer? É que, às vezes, essa situação é um pouco mais drástica. E aí há uma intenção do legislador de proteger certas situações, mas que a diferença e a disparidade de armas no processo é uma constante, eu acho que esta é uma verdade que ninguém pode negar, ou não? Me parece que a comissão teve o cuidado suficiente de condicionar a arbitragem nessas situações à aceitação pela parte dita vulnerável, não é, da instituição pela outra parte, ou a instauração por ela própria. Mas eu acho que isso é um tema muito importante dentro de um contexto paralelo no qual o STJ vem de ampliar o conceito de consumidor. Não é? Então, há um recente caso relativo à compra de uma aeronave em que se discutia uma questão de foro e esse conceito foi ampliado e parece ser uma tendência. Sendo assim, é natural que a arbitragem possa ser feita em situações como essas, porque não há por que não se aplicar as regras de proteção ao consumidor também em arbitragem, quando for o caso e quando as partes tiverem disposição para isso, especialmente aquela que se considera vulnerável, mas não vulnerável em relação às relações de consumo, mas não vulnerável para estar diante de quem produziu o serviço num ambiente de arbitragem. E o projeto também traz novas regras ou regras especiais em relação à prescrição, sobre a interação do Poder Judiciário com o árbitro em relação às tutelas de urgência, mas há também alguma preocupação quanto à alteração que prevê a possibilidade da parte poder ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral complementar nos casos em que o árbitro não decida todas as questões que são submetidas à arbitragem. Eu gostaria de ouvi-los a respeito dessas alterações. Nós temos as decisões, elas têm um quê de racionalidade econômica. As decisões jurídicas também têm um quê de racionalidade econômica.
E vários contratos complexos atualmente estabelecem cláusulas escalonadas, ou seja, prazos para a realização de mediação necessária pré-instituição da arbitragem, como condição para a instituição da arbitragem. E a lei tinha uma dificuldade, que era a questão de, a partir de quando os efeitos da arbitragem se estabeleciam. A lei era clara no sentido de que, com a aceitação dos árbitros da sua missão, considerava-se instituída a arbitragem. Mas nós tivemos o cuidado na comissão de fazer com que os efeitos próprios lá do artigo 219 do Código de Processo Civil se aplicassem no ambiente da arbitragem, retroagindo a data da notificação para a instauração do procedimento arbitral. Isso porque essa circunstância gera efeitos econômicos importantes, tais como o início da fluência de determinados juros, não é? Provocando um efeito muito relevante do ponto de vista da solução do litígio. No caso das cláusulas escalonadas, uma parte um pouco mais esperta poderia ficar tentando negociar aquilo no ambiente de mediação, sem que fluíssem contra ela os juros e sem a disposição real de chegar a uma solução acordada. Então, o projeto ele procura ajudar e me parece que seja relevante essa modificação feita pela comissão. Em relação a essa questão de recurso ao Poder Judiciário, da anulação, aí já é uma coisa um pouco mais complicada. Agora, a gente precisa entender o seguinte, nós tivemos uma comissão de 22 pessoas, e o ministro Salomão fez um verdadeiro milagre, porque vocês não imaginam como são buliçosas as pessoas que compuseram esta comissão. Quer dizer, controlar. É verdade ou não é, Tuti? Você era o primeiro que causava muito trabalho, né? O tempo todo reclamando, interrompendo as pessoas, era infernal. E o ministro Salomão conseguiu, ele fez jus ao nome, né? Ele conseguiu realmente fazer com que essa comissão chegasse a bom termo. Quer dizer, ele conseguiu, é uma coisa quase impossível, eu realmente achei que aquilo não ia acabar bem, mas ele conseguiu colocar ordem naquela comissão. Mas ainda assim, uma comissão de 22 pessoas não é uma comissão que possa chegar sempre a decisões unânimes. E eis aí um ponto em que a nossa comissão não foi unânime. Inclusive, a redação desse dispositivo, que trata de questões que podem levar as partes ao Poder Judiciário, a meu ver, tecnicamente está equivocada. Quer dizer, o dispositivo que se criou agora no nosso projeto é de que, se o árbitro não resolver todas as questões, para aquelas não resolvidas, pode a parte recorrer ao Poder Judiciário. Na verdade, não são questões, são pedidos. Quer dizer, a ideia não era nem trabalhar com questões. A palavra aí está mal empregada. E mais do que isso, não me pareceu necessário. Nós podíamos continuar com o inciso 5º do artigo 32 do jeito que estava, que nós não perderíamos nada. Então, esse foi um daqueles dispositivos majoritários. Eu mesmo não concordo com esse dispositivo, acho que do jeito que estava melhor, mas que, enfim, vão dar margem a uma certa interpretação. Se no Senado nós conseguimos pelo menos uma emenda de redação, mudar esta palavra que claramente está equivocada, quer dizer, a menção à palavra questão aí, tecnicamente, é um erro, não tem nem o que discutir, o problema não é de questão, o problema é de pedido. Eu acho que aí nós vamos abrir uma brecha importantíssima, porque imaginem vocês, eu levanto 5 pedidos e 200 questões. Os árbitros vão resolver as questões que julgarem necessárias, suficientes para resolver os pedidos. E vão abandonar algumas das questões que vão julgar irrelevantes. Ora, a falta de julgamento destas questões poderia, numa interpretação literal desse dispositivo, levar parte ao Poder Judiciário para julgar as questões, como se nós pudéssemos julgar questões. Quer dizer, na verdade, não faz o menor sentido. Então, é preciso ou uma interpretação que nós vamos fazer, se, afinal de contas, a gente escreve livro para isso mesmo, né? E agora que eu percebi que os meus livros são lidos até por pessoas ilustres, eu fiquei até mais estimulado a escrever. Eu fiquei, muito obrigado, eu agora fiquei mais mimoseado. Então, nós vamos escrever e mostrar que isso é um equívoco, que a interpretação, de qualquer maneira, vai resolver o problema. Mas não me pareceu um dispositivo bom. Podíamos ter ficado como estávamos, aí não havia o que emendar, o que modificar. Ministro Antônio Carlos Ferreira, nessa parte eu tenho um trauma da convivência da arbitragem com o judiciário. Foi o grande debate que ocorreu no Supremo Tribunal, quando o Supremo examinou a constitucionalidade da lei, numa sentença estrangeira da Espanha, e um dos toques principais
era essa do afastamento da atuação do judiciário, em litígio com o artigo 5º quanto ao juiz natural. A possibilidade do acesso ao judiciário para discutir aquelas questões da arbitragem. E esse trauma se liga lá atrás, que foi o conselheiro Rui Barbosa que matou a arbitragem no Brasil, naquela famosa questão Minas Werneck, que depois de perder, ele, advogado do Estado de Minas Gerais, perdeu e foi para o Supremo Tribunal para discutir a arbitragem. E acabou perdendo no Supremo Tribunal novamente. Isso em 1920, 1915, por aí. Daí em diante, a arbitragem desapareceu, ou o juízo arbitral desapareceu no Brasil, porque no momento em que se permite que a arbitragem seja discutida posteriormente à sentença arbitral no judiciário, ninguém vai aceitar a arbitragem. Todos irão discutir ponto por ponto, além daquelas possibilidades que a lei permite, daqueles casos que permite expressamente mais números clausos, para dizer só nessas hipóteses aqui, porque no momento que tiver uma sentença arbitral complementar ou suplementar ou posterior para questões ou pedidos que não foram resolvidos pelo judiciário, todas terão sempre uma questão ou um pedido, e eu acho que realmente enfraquece a arbitragem, que ela deve ser muito prestigiada, mas dentro do árbitro. Quem vai para a arbitragem sabe do prejuízo. Perdeu, não há que encontrar uma nova via, a via judicial, que o debate vai ficar perseguindo do juiz até o Supremo Tribunal. Tem toda a razão. Quer dizer, a ideia é exatamente essa. Quem escolhe a arbitragem escolhe um sistema diferente. Está abrindo mão de um sistema de revisões que o Estado fornece a quem quiser se valer do processo estatal. É um outro sistema, é outra via, ela não é obrigatória, portanto, quem escolher tem que saber muito bem o que é que está fazendo. Não pode voltar atrás depois. Perdi, vou mudar a regra e vou voltar agora ao Poder Judiciário para tentar ver se reverto uma decisão que não é satisfatória. Isso não pode. Quer dizer, pacta sunt servanda. Escolheu a arbitragem, acabou ali. Tem toda a razão. Bem, eu perguntaria também aos três se há alguma mudança em relação ao procedimento arbitral, ou quais as mudanças em relação ao procedimento arbitral como um todo, quanto ao sistema de provas, sobre o árbitro, enfim. Eu até vou pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre o que vocês estavam falando. Primeiro, eu acho que um efeito que é natural da proliferação da arbitragem no Brasil é a consequente falta de árbitros. Então, considero que seja um estuário natural para os grandes magistrados que se aposentam no auge da sua atividade intelectual, passar a ter uma atividade como árbitro depois. Nós temos, às vezes, dificuldades em encontrar pessoas gabaritadas para atuar em grandes casos. Então, isso é uma coisa natural. Mas tem questões relativas à imparcialidade que são hoje objeto de discussões no mundo inteiro. E 2 casos contemporâneos, um na França e outro nos Estados Unidos, ocorreram recentemente. E 2 situações similares. Num desses escritórios com centenas de advogados, um árbitro sócio de um escritório desse, atuando numa arbitragem, e no curso da arbitragem, pessoas jurídicas relacionadas com uma das partes vêm e contratam sócios desse árbitro, num escritório com essa dimensão. Casos com situações fáticas semelhantes, um na França, outro nos Estados Unidos. Na França, a decisão é julgada a arbitragem e impugnada judicialmente de anular a arbitragem. Nos Estados Unidos, a decisão, a sentença arbitral foi mantida, dentro desse contexto fático. Aí alguém poderia dizer, não, os Estados Unidos é um país mais pró-arbitragem, a França menos pró-arbitragem. Não. Lendo as decisões de cada caso, se percebe que não dá para importar institutos estrangeiros sem a devida tropicalização e sem compreender como as coisas aconteceram lá. A decisão do juiz federal americano, mantendo a sentença arbitral, estava fundada em algumas coisas
que nós não temos aqui. Por exemplo, as pessoas envolvidas naquela situação juraram under oath, na Bíblia ali, que nunca tiveram contato durante o curso da arbitragem sobre os fatos da arbitragem. Nos Estados Unidos, violar um juramento como esse quer dizer perder a licença para advogar para sempre. Mas, além disso, nos Estados Unidos, opera o princípio da discovery e da autoincriminação. Então, a Corte contratou, à custa das partes, uma empresa terceirizada que entrou nos computadores do escritório e examinou todas as trocas de e-mail, telefonemas, todas as comunicações no período e, de fato, apurou que não tinha havido tais comunicações. Com base no princípio da autoincriminação, na aplicação das regras de discovery e no juramento feito com as consequências conhecidas, o juiz americano manteve a sentença arbitral. Certamente, nós não podemos importar para o padrão brasileiro esse tipo de solução, porque aqui não vigora o princípio autoincriminatório que vigora lá. Por outro lado, também não podemos criar uma regra que diga que, no curso de uma arbitragem, sócios de um árbitro possam ser contratados por pessoas relacionadas com uma das partes. Então, temos que encontrar a linha divisória que mantenha a imparcialidade e a independência dos árbitros, e isso se faz através do disclosure que os árbitros fazem das suas relações antes e durante o procedimento arbitral. Casos interessantes e o que está ocorrendo hoje no mundo em termos de arbitragem. Aí nós vamos entrar num outro problema complicado. Olha, foi uma provocação, porque há pouco ele fez uma outra, eu estou provocando de uma maneira muito subreptícia aqui. É muito comum. Eu sei a posição. É muito comum, e essa é uma discussão que a gente já travou, enfim, nos últimos 10 anos, muitas vezes. Mas é muito comum dizer que existe um dever de disclosure, né? Um dever de revelação. Só que me parece que o dever de revelação é alguma coisa de mão dupla. Quer dizer, não é só a revelação do árbitro, é a revelação também da parte, sobre quais seriam os conflitos que podem eventualmente incomodar aquele que está envolvido numa arbitragem e eventualmente colocar a pique a imparcialidade do árbitro. Porque eu não sou obrigado a saber, quando sou nomeado como árbitro, quais são as empresas ou quais são os nomes dos diretores que estão no quadro de um dos litigantes. Quer dizer, é impossível. Quer dizer, imagine, por exemplo, um grande litigante como um fundo de pensões, ou como uma autarquia, ou como uma empresa pública, que tem participações múltiplas em diversos empreendimentos. Eu não posso ter certeza que o meu escritório não advogue para um diretor, para um empreendimento de que participe esta parte no litígio, a não ser que ela diga, olha, eu participo destas sociedades e eu quero que você faça conflito também com relação a essas companhias. Caso contrário, eu não sou obrigado a adivinhar quais são as questões que, aos olhos da parte, né, porque é assim que a CCI coloca, poderiam eventualmente inviabilizar esta parcialidade. Depois, nós temos hoje um fenômeno dos escritórios que estão se internacionalizando. É muito difícil eu saber o que é que o meu sócio de Singapura está fazendo. Quer dizer, ainda que os meus computadores sejam interligados, se eu tiver o nome da empresa, eu posso fazer a checagem de conflito, mas eu não consigo fazer a checagem de conflito com coligados. E estes julgamentos, normalmente, são com coligados. Quer dizer, o advogado que foi contratado não foi procurado pela parte na arbitragem, mas por um diretor desta parte, por uma empresa de que esse litigante participa, quer dizer, uma empresa holding. E eu, na minha checagem de conflitos, torna-se impossível fazer esta verificação. Então, parece-me que, quando isso vier ao nosso Poder Judiciário, deve ser levado em consideração do que é que nós realmente estamos falando e qual é a nossa expectativa em relação a esse dever de revelação. Porque se o dever de revelação ficar alocado exclusivamente à parte, nós vamos ter uma quantidade imensa de anulações toda vez que as partes na arbitragem forem empresas de grande porte, de grande calibre.
Então, é um risco você ser árbitro num litígio em que estejam participando essas empresas de porte maior, a não ser que as regras fiquem bem mais claras, né? E, por enquanto, nós estamos longe de ter clareza. Esses sinais que vêm sendo emitidos de precedentes europeus, especialmente precedentes franceses, não são bons. Os americanos também não são. Porque muitas vezes os americanos entendem, e a presidência da Califórnia nesse sentido, que o simples fato de não revelar alguma ligação que para a parte poderia ser relevante, já pode levar a sentença a uma anulação. Ainda que se revelada a questão, a parte nem sequer a impugnasse, nem sequer levasse isso em conta para afastar um determinado árbitro. Aliás, uma decisão da Califórnia exatamente nesse sentido, o que nos soa um pouco absurdo. Então, esse é um tema sensível e que nós precisamos efetivamente discutir e trabalhar mais. O senhor presidente falava sobre a questão da prova, né? Também. Um dos maiores desafios internacionais em curso é como harmonizar o sistema probatório da Common Law, um sistema probatório do direito continental europeu. Eles são, em alguma medida, fundados em princípios antagônicos. No sistema anglo-saxão vigora, como eu já disse, o princípio autoincriminatório, a pessoa obrigada a fazer prova contra si. No nosso sistema, uma filosofia diametralmente oposta. A International Bar Association vem tentando criar um sistema de regras, soft law, não vinculantes, destinado a tentar minimizar esses problemas. Mas nós temos que tomar cuidados. Outro dia, numa palestra sobre essa matéria, com chefes de departamentos jurídicos de grandes empresas brasileiras, estavam as duas maiores empresas brasileiras lá, eu perguntei a eles que cuidados vocês estão tendo na hora de se relacionar comercialmente no ambiente americano, canadense, australiano. Zero. O que acontece? Como uma arbitragem regida em solo americano, a pessoa tem que fazer prova contra si, todos os e-mails trocados entre presidente, gerente, diretor, são discoverable, são passíveis de utilização compulsória. Nenhuma empresa brasileira está preparada para isso. O que faz uma empresa americana se preparando para um litígio como esse? Ele faz com que os e-mails sensíveis passem pelo departamento jurídico da companhia. E, a partir disso, aqueles e-mails passam a não ser mais utilizáveis nas disputas judiciais e nas arbitragens. Mas não há empresa brasileira preocupada ou tomando esse tipo de precaução. Eu participei anos atrás de uma arbitragem internacional rumorosa e envolvi uma empresa italiana e uma empresa brasileira. E o chefe do jurídico, no sistema italiano, não é advogado. Ele é um bacharel. Ele não é considerado advogado. A outra parte queria, em função disso, abrir todos os e-mails do diretor jurídico da companhia, por ele não se qualificar como advogado. Vejam que situação, porque lá seria discoverable por não ser advogado, enquanto que na outra parte tinha proteção. Então, tem muitas situações aí que nós temos que nos preparar, extremamente interessantes. Bem, eu acho que essa sua frase final foi muito importante. Há muitas situações ainda para a qual nós precisamos nos preparar. A lei de arbitragem é importante para o país, é importante para a segurança jurídica, é importante para a solução rápida das controvérsias, e tudo isso, enquanto o professor Carmona respondia a pergunta sobre a administração pública, né, certamente o mercado ele não é nem bom nem mau, o mercado é racional. E o mercado embute em seus preços os seus riscos jurídicos, né, as suas vulnerabilidades jurídicas. E, evidentemente, que um fornecedor para a administração pública, ele dimensiona o seu risco, dimensiona o tempo que uma eventual controvérsia
levaria embute nos seus preços e nos seus custos, né? Então, teria uma redução bastante significativa, imagino eu, nos custos em geral, né? Desonerando a sociedade como um todo. E os desafios são muito grandes, né? Nós temos que nos preparar. E, por isso, acho que eventos como este contribuem para o aprimoramento, contribuem para o aperfeiçoamento da legislação, da prática da advocacia e contribui para a melhoria. Quem ganha com isso é a sociedade como um todo. Então, eu, em nome do Centro de Estudos Judiciários, agradeço ao professor José Antônio Fitchner, professor Carmona, professor Roberto Rosas, pela participação nesse evento. Foi uma honra, ministro Salomão, agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar desse evento. Falou-se aqui também em magistrados experientes se dedicando. Eu também devo saudar aqui o ministro de sempre, Cláudio Santos, o ministro Aldir Passarinho, anunciando a presença de ambos aqui. E dou por encerrado esse painel, agradecendo a atenção de todos os senhores. Um intervalo de 15 minutos antes do início do próximo painel. Muito obrigado a todos. Parabéns.